Bom dia, bora lá para mais uma live. Essa semana a gente está falando da série Ativação. E por que a gente está falando sobre ativar? Sim, porque na minha visão, nós temos por muitas vezes, nós estamos em stand-by. Sabe, a gente coloca falando nisso, né, na minha época fazia isso com a televisão, né, deixa ela em stand-by. Ou o computador entra em modo descanso, né, então fica só ali. Não produz, não gera nada e fica só ali passando, né? A rotina, o dia a dia. Então a ativação é para que você saia disso e entre no seu melhor estado de desempenho. Entre numa performance maior. E quando nós estamos em uma performance maior, nós produzimos mais. Então é sobre isso que eu quero conversar com você. Sobre essa semana você tomar a decisão. E a palavra sim se chama decisão. Eu digo para as pessoas, né? Não precisa de clareza, ou melhor, é que estão mexendo comigo lá. Não precisa de motivação. O que você precisa é de clareza. E hoje eu quero falar, o que está faltando para você também se chama decisão. É decisão de enfrentar aquilo que você ainda não enfrentou. Então é importante, primeira coisa que você precisa ter consciência é de que você não está no seu máximo. Porque tem muitas pessoas que acham que já está bom, que do jeito que está ótimo, que não comete erros, não falha, os erros são das outras pessoas. E você nesse estado não há mudança. Não há mudança, gente, em um estado de conforto. Não há mudança em um estado de... Não é conforto a palavra que eu quero usar com você, mas um estado assim de letargia, de vamos deixar acontecer, tá tudo certo, nada tá errado, sabe? Não há mudança nesse lugar. Bom dia, Andrews, como vai? Não vai haver mudança. Vai haver mudança a partir de... A primeira coisa que precisa acontecer com você é você tomar consciência. Por isso que eu digo que você não precisa de motivação, que você precisa de clareza. Por quê? Porque a motivação, ela vai te dar um gás, né? Ela vai te dar uma euforia e aí você vai ir atrás daquilo. E no primeiro dia você desiste. Por quê? Porque você só está apegado a um motivo para fazer e pode ser um motivo baseado na euforia que não vai levar você para ação. Não vai levar você adiante dos desafios que te impedem. Agora, quando você descobre dentro de você aquilo que de fato é o teu calcanhar de Aquiles, é aquilo que você deixa se repetir na sua vida, eu só consigo mudar de verdade a partir dessa tomada de consciência. E deixa eu te falar, essa tomada de consciência não é muitas vezes algo gostoso. Algo assim, nossa, foi tão bom saber disso, né? Ninguém gosta de saber que vai ter que trabalhar mais para dar certo. Ninguém gosta de saber que vai ter que estudar ainda mais, que vai ter que conhecer novas pessoas, que vai ter que ir em novos lugares, que vai ter que acessar novos conhecimentos, para que haja uma metanoia na sua vida, é esses os passos. Então, quando eu vou tomando consciência de que as pessoas que as quais eu vivo hoje não ajudam eu a chegar onde eu quero, caraca, isso não é fácil. Não é fácil eu compreender que eu tenho medo. Olá Maria, tudo bem? Marlise, como vocês estão? Que bom tê-las aqui. Porque a partir do momento que eu vou tomando essas consciências, agora eu vou precisar agir. E aí eu preciso entrar num estado de ativação mesmo. De dizer assim, eu vou fazer aquilo que é o melhor para a minha vida. Eu vou cuidar dela. Eu vou cuidar porque se eu estiver bem, as pessoas à minha volta terão mais chances de estar bem. Não é que elas estarão bem, terão mais chances delas estarem bem também. Porque se nós somos energia e eu estiver em uma energia negativa, o que eu levo para os outros? Ora, se eu estou bem, então isso é lógica. Se eu estou bem de verdade e eu chegar num ambiente, a chance de as pessoas estarem mais bem
depois que eu chegar é muito maior. Então, eu preciso estar nesse estado de cuidar da própria vida. Então, quando eu tomo a decisão de começar a fazer isso, vão aparecer 3 P's na minha vida. Eu quero que você anote aí, 3 P's. Ou se alguém puder ir escrevendo para mim no chat, que o primeiro P se chama promessa. Promessa foi aquilo que José recebeu no seu sonho, que Abraão recebeu do seu pai, né, que era Deus. Disse para ele, ó, você será descendente, você terá o maior povo na terra, né? Aquilo que José recebeu em sonho, né, em que ele via os seus irmãos se prostrarem, em que ele viu sua família se prostrarem, e aí ele foi lá e contou isso, e aí começou os problemas na vida dele. Então a promessa é a visão que você tem sobre aquilo que você é para fazer. Talvez alguns chamam isso de propósito, né? Mas não é diferente. A promessa é a visão. Por isso que todo processo de coaching, processo de mentoria, até processos de terapia bem feitos, vão levar você a olhar para uma nova visão de vida. Vão fazer você olhar para algo maior que você vive hoje. Por quê? Porque se você tem uma promessa, se você tem um caminho a chegar, uma visão do futuro que seja melhor daquela que você tem no presente e muito melhor da que você teve no passado, a chance de você entrar nesse estado de movimento, de ativação de propósito é muito maior. Só que a promessa, ela vem... Ontem mesmo uma pessoa, né? Até ela daqui a pouco ela deve entrar aqui. Olá Mari, como vai? Rosângela, tudo bem com vocês? Né? Se você puder colocar aqui no chat, gente, por que vocês vêm aqui? O que essas lives têm feito por vocês? Porque depois eu gostaria de dar uma lida. Então, se você puder ir ao longo dessa live colocando aí, também acredito que pode motivar outras pessoas a estarem aqui. Falando nisso, eu vou pegar meu aviãozinho aqui e vou avisar as pessoas que eu estou aqui. Você faz isso aí também? Por favor, você avisa que nós começamos já a live e que seria muito bom elas estarem aqui com a gente. Então, quando eu tenho a promessa, o primeiro P é a promessa, o primeiro P é a visão, o primeiro P é onde eu quero estar e principalmente qual é a vontade de Deus para a minha vida. Onde é que Deus quer me levar? Né? Ontem eu conversava com alguém, então ela me falava o seguinte: João, eu tenho um evento que se chama assim, assim, assado, e quando eu fui fazer deu tudo errado. Mas eu fiquei muito sentida porque foi algo que eu estava em oração, foi algo que assim, eu senti muito forte no meu coração, eu compreendi no meu coração que é uma coisa alinhada aos planos de Deus. Mas eu chamei algumas pessoas e deu tudo errado. E deu mesmo, e dá errado mesmo, e é assim que acontece. Por quê? Porque você agora teve a promessa liberada. Você teve a promessa mostrada para você. E agora você vai ter que viver uma coisa que se chama processo. E aí o que aconteceu? Ela quis antecipar o processo. Ela quis fazer assim como Sara. Sara, o que aconteceu com Abrão, né? Ainda quando ele era, não Abraão, mas Abrão. Deus então fala, então saia da sua terra, né? Lecherata, acho que é assim que se diz. Deus olha para ele, então saia da sua terra. Então Abraão pegou tudo aquilo que tinha aí, pegou ele e sua esposa e foram para outra terra, né? Saindo dali. Mas começa a demorar, começa a ficar lento. Passam-se os anos, vão passando-se os anos e a promessa não se cumpre, o nosso filho não vem. Como assim você vai ter uma descendência que você não conseguirá contar como as estrelas do céu? Mas nós não temos um não está vindo, como assim? Então Sara, que ainda não é Saara, né? Sara, vendo aquilo, fala, talvez o problema esteja em mim. Então, deita-se com a nossa escrava, né? Ou com a nossa com a pessoa que servia a eles. Então, Abraão faz isso.
E aí Deus o pune ainda. Por quê? Sabe quando você quer fazer a promessa na unha? Eu já fui muito esse cara de fazer na força do braço, de fazer pela minha mão, porque eu vou fazer. E às vezes a gente enxerga essa promessa do outro, uma visão melhor do outro, algo muito maior na outra pessoa que nem ela mesma ainda enxerga, né? Meu trabalho está muito disso, de liberar essas promessas, liberar o processo para as pessoas. Por quê? Você começa a enxergar aquilo e fala, você está vendo? Daí a pessoa fala, mas eu não me vejo assim. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu? Eu falei, eu não me vejo. As pessoas veem algo em mim que nem eu vejo. Ou dentro do processo que você está vivendo, você começa a se questionar se não é você que é o problema. E faz como Sara, tenta acelerar o processo, tenta pegar atalhos. E lembra dessa frase, se o atalho fosse o caminho correto, todo mundo estava andando por aquele caminho, não estava pegando o atalho. Né? O atalho é aquilo que o esperto gosta. O esperto, para dizer que é mais esperto do que o outro. Né? Talvez aqui é algo que você possa dizer para alguém da tua família que está querendo vencer na vida sem fazer a escola, que está querendo vencer na vida sem fazer a graduação, que está querendo demonstrar para o mundo como é superior ao mundo. Eu já caí nessa linha e não é assim que funciona. As coisas existem em uma ordem, tudo na criação ou na vida há ordem, então nós precisamos seguir o princípio da ordem, né? Quem já estudou alguma coisa das leis de Bert Hellinger, lá está a lei da ordem. Então, se eu estou chegando em algum lugar, eu preciso honrar as pessoas que lá estão, que estavam antes de mim. Se eu querer pular, mostrar o quanto eu sou forte, vai dar problema. Então, eu começo a errar dentro do processo agora. Então, a promessa é a visão, né? E o segundo P é o processo. E o processo, ele precisará ser vivido. E para eu viver bem esse processo, olha o que eu estou dizendo para você. Você precisa andar. Sim, é isso que eu quero convidar você a fazer essa semana. Então eu sei que tem algo muito melhor ali na frente para mim, nos meus relacionamentos, na minha vida financeira, na minha carreira. Mas eu preciso agora entrar em ação. Eu preciso dar passos. E eu preciso dar passos confiando que isso é para o Senhor e não para mim. Entende? Eu preciso dar esses passos todos olhando para fazer tudo como se fosse para Deus. Quando eu faço confiando nele, não confiando no meu braço, é mais simples. Fala, Léo, bom dia, meu irmão. Como é que tá, Giza? Bom dia, seja bem-vinda. Então, é preciso que eu dê passos direcionados. Ok, mas João, e aí? Mas eu dou passos e eu travo e não anda. Pois é, agora você vai precisar viver aquilo que Deus diz, né? Ou que Pedro diz para as pessoas que foram convertidas no primeiro discurso que ele dá. Lembra? Logo ali ontem eu falava no comecinho de Atos dos Apóstolos, quando Pedro é ativado. Pedro está sendo ativado. E aí ele agora passa a ativar pessoas. E aí ele faz o discurso dele. E no final ele vai dizer aqui, para vós empregar as pessoas. E aí como é que faz para a gente andar junto com vocês? E ele diz assim, para vós em primeiro lugar, Deus ressuscitou seu servo e o enviou para vos abençoar. E a partir do momento em que cada um de vós se afastar das suas maldades, para eu ser ativado, eu preciso compreender que eu faço coisas erradas. Eu preciso assumir as coisas que dentro de mim não me ajudam a crescer. Eu falo isso e as pessoas não compreendem. Eu sou um cara que preciso estar muito atento aos meus vitimismos, vencendo isso o tempo inteiro, porque a minha mente quer sempre arrumar alguém para as coisas não acontecerem do jeito que devia acontecer. E se eu não me dar conta disso, eu caio nessa armadilha. E aí ao invés de eu tomar ações em direção àquilo, eu fico ali. É porque o outro, é porque está difícil, é porque o mercado... Não, eu preciso reconhecer isso. E dentro dos meus processos, eu vou viver várias dessas descobertas, várias dessas evoluções, várias dessas mudanças.
Porque depois que você rompe um processo, irá aparecer outro. Foi assim que aconteceu com José do Egito. José do Egito foi escravo. Ele foi vendido. E ele cai na casa de Potifar. Então ele chega lá como um escravo qualquer. Logo mais ele está com a chave da casa. Mas ele precisou viver todo esse processo. E quando ele está bem, quando tudo está dando certo, ele dá brecha. Entende que há uma maldade? Por que José deu brecha? Porque ele ficou nu com a mulher de Potifar. Se ele não dá uma fraquejada ali, a mulher arrancou a roupa dele à toa, não. Ele deu uma fraquejada. E nessa brecha tudo se lascou na vida dele. E aí ele teve o quê? Que recomeçar, ele teve que entender que ele era fraco. E aí então agora ele é preso. Ele é preso e dentro da cadeia ele vai virar chefe da cadeia, mas ele vai viver um processo dentro da cadeia. Chefe não, né? Braço direito das pessoas, que ele tinha até a chave da prisão. Então, e aí agora ele vai viver outros processos. Como é você diante dos processos aos quais você tem vivido hoje? E deixa eu te contar uma coisa sobre os processos. O processo, ele é individual. Alguém anota isso para mim? Por favor, escreve, porque daí me ajuda você a entender. O processo é individual. A promessa, eu falava disso nas outras, promessa é individual, processo é individual. Porque muitas vezes, principalmente nos momentos ou em algumas decisões na sua vida, as pessoas não vão entender o que você está passando, as decisões que você tomou. Porque por muitas vezes, de fato, nem você as compreende por completo, você só sabe que precisa ser feito. Feliz aqueles que creem sem ver. Isso Jesus falou para Tomé. Olha só, olha o processo que Tomé, que andou com Jesus, onde Jesus disse, esse templo eu reconstruirei em 3 dias. Eu precisarei ser crucificado, eu precisarei sofrer. Eles ouviram, mas eles sabiam que logo após eu viria ressuscitar. E mesmo assim Tomé diz, eu precisava ver para crer. Porque se você não entende que você é cego, que você está cego e mudo, você não vai entender, compreender. O primeiro processo é de a gente entender. Tinha uma frase, eu usava muito ela há um tempo atrás, acho que eu preciso voltar a usar, deixa eu te fazer uma pergunta, se você puder responder isso. Como que ensina para um cego, surdo, e que ele também é mudo? Como que ensina o cego e surdo que ele também é mudo? Ou o surdo e cego que ele também é mudo? Como é que explica isso para ele? Muitos de nós estamos assim, cegos e surdos. E aí como é que a gente explica que ele também é mudo? Ou estamos mudos e cegos, e como é que explica para essa pessoa que ele também é surdo? Sabe, porque tem pessoas que acham que já compreenderam todo o processo quando está tudo na parede, está tudo numa... Por quê? Porque essa vontade, gente, não vem apenas de nós, vem através da graça. E aí aqui você vai compreender o seu propósito. Então existe a promessa, que é a minha visão. Existe o processo, que é aquilo que eu vou ter que viver para passar por aquilo. E existe agora o propósito, que é o por qual motivo eu estou passando. Por qual motivo? E lembra que o propósito, existe um propósito para cada coisa abaixo do céu. E há um tempo para cada propósito. Então há um tempo. Existem propósitos que é para você viver hoje. Amanhã o seu propósito pode ser diferente. Então tem pessoas que ficam amarradas a um propósito, a uma ideia, a uma maneira. Não, porque tem estágios na sua vida. José viveu um propósito dentro
da casa de Potifar. Viveu outro propósito dentro da cadeia. E vai viver outro propósito agora, sendo o braço direito do faraó. E dentro do processo, antes de falar de propósito, o seu propósito, ele é mais atingível, você é mais assertivo com ele a partir das inteligências que você possui. Por isso é tão importante, gente, nós nos prepararmos. Porque o processo ele vai ser individual também. Lógico, eu vou ter pessoas comigo, eu não vou fazer isso sozinho. Eu vou precisar de pessoas. Porque José precisou de pessoas. Jesus teve sempre pessoas. Nós somos seres de relação. Então, quando eu digo que o processo é individual, é no sentido de há coisas que você irá passar. Está em você, tanto na promessa, tanto no processo, quanto no propósito. E aí você precisa compor com as pessoas. Não é que você vai fazer sozinho. É individual no sentido, isso está sobre você. Não está sobre o outro. Está sobre você. O outro que vai vir te ajudar tem um propósito, um processo a ser vivido junto com você, nesse lugar onde você está. Bom dia, Marinês, como você está? Bom dia, a Mari está por aqui também. Então, quando eu passo a compreender que é diferente, gente. É diferente esse entendimento mesmo. Porque quantas vezes eu vejo pessoas que têm empresas familiares, querem que os filhos vivam o propósito que o pai quer ou a mãe quer, e aí os filhos estão frustrados hoje na vida adulta, porque estão fazendo aquilo que não gostariam de fazer. Sabe por quê? Porque os pais não entenderam que a promessa, o processo e o propósito são individuais. Aquela empresa está para eles. Então, se hoje o filho não quer fazer aquilo, por que fazê-lo? Não, mas é um negócio, você vai ter que construir. Ok, deixa ele viver o processo dele. Deixa ele passar por outros lugares, sofrer as demoras de construção de algo. Aí daqui a pouco ele está pronto para viver aquela que é a sua empresa. Mas o que a gente faz? A gente quer pular etapas, pular processos. Tenho um amigo, né, em que ele estava fazendo um paisagismo na frente da empresa dele. E ele comprou coqueiros. Coqueiros, cara, coisa mais linda. Mas o que acontece? Tinha uma árvore, eu não vou lembrar qual era. E ele estava quase arrancando, ele arrancou uma, e quando ele foi, passou a Secretaria do Meio Ambiente, né? E aí foi para cima dele e falou, cara, você não pode tirar. Ou ele não chegou nem a tirar. Ele foi pedir autorização e eles falaram, você não pode tirar. Essa você não pode mexer. E aí ele conversou comigo, não, esquenta a cabeça não, daqui uns dias ela vai sumir. Né? Por quê? Ele precisava fazer aquilo. Mas percebe que se ele fizesse, ele está fazendo na força do seu braço. Ele está fazendo, ferindo o princípio da ordem. Ele está fazendo, pulando pessoas, pulando a autoridade de pessoas. E uma autoridade que tem o seu ego infligindo, o que ele faz? Ele nos pune. E isso atrasa o nosso processo. Esse é o esperto. Entende? O sábio, ele não precisa dar uma de esperto, ele precisa ser sábio. O esperto, ele tem certeza que ele é melhor do que os outros. O sábio não. O sábio simplesmente compreende o momento certo de agir, como agir, da maneira certa de agir. Né? Tem um autor que diz, né, que quem age tem poder, quem age certo tem poder, e quem age certo no momento certo tem superpoderes. Isso é sabedoria. Isso é nós sendo sábios. Então, dentro dos processos, nós temos que ir compreendendo em nós, e aqui é uma grande dificuldade que eu vejo nas pessoas, de estarem autoconscientes, de estarem recebendo, por exemplo, feedbacks
ou críticas, ou correções, porque é na correção que você vai ter aprendizado dos processos. Então tem muita correção que é um cheque que foi embora, é o dinheiro indo embora. Eu tenho um diretor, pega teu café aí, vamos tomando café, vamos conversando. Eu tenho um diretor que ele dizia assim, de um outro lugar que ele trabalhou, ele falou, a vida foi dando avisos para um empresário. Foi um dia uma empresa, um dia foi um carro que ele teve que vender, na outra vez ele teve que vender a chácara, sabe? A outra vez ele perdeu um funcionário importante e esse funcionário importante levou alguns milhares de reais no acerto ou no processo que ele teve. Então a vida vai dizendo para você assim, muda. Um casamento ele não acaba da noite para o dia, como ele também não se transforma em algo maravilhoso da noite para o dia. E eu quero falar disso para você. Transforma teu casamento, transforma tuas amizades, né? Transforma a tua relação com a mãe, você cuidando da sua vida, você olhando para as suas necessidades. Porque o que esse empresário estava recebendo? Um cheque dizendo, ei, acorda, olha para você, porque se você não olhar para você, ficar olhando para todo mundo, culpando as pessoas, você não vai evoluir. Você não vai subir. Olha para você. A gente vive, gente, de alguma certa forma em bolhas. E às vezes são bolhas bem grandes, mas são boas. E aí é preciso que você fure as suas bolhas. José, quando ele está na casa de Potifar e ele tem entrada na casa de Potifar, tem a chave da sala, a chave da cozinha, tem tudo. Ele está dentro de uma bolha. E aí essa bolha é estourada e agora ele é preso, e aí ele vai para dentro da cadeia e ele vai crescendo, de novo ele vai dentro de uma bolha, de pessoas, de relacionamentos, de momentos. Então você está preparado que para você ir para o próximo nível, você vai precisar furar as suas bolhas, se conectar com outras pessoas e em outros, por exemplo, eu, por um bom tempo, e o que acontece comigo? Como eu sou pessoas de grupo, então eu tenho vários grupos que eu faço frente desses grupos, né? E por um momento esses grupos acabam tornando uma bolha para mim. E aí eu precisava participar de grupos que outros conduzem, onde tem pessoas melhores do que eu, não melhores do que eu, mas que já andaram por caminhos diferentes, talvez caminhos que eu quero viver. Pessoas que olhando assim, por exemplo, eu corro, ontem estava com um amigo que faz triatlon, né? Pessoas que correm numa velocidade. Talvez eu estou correndo eu faço 100 quilômetros a 5 km por hora, 10 km por hora, né? Eu preciso andar com pessoas que estão fazendo isso a 15, a 20. E estar com essas pessoas nos desafia. Nos desafia porque a gente não gosta do que eles falam no primeiro momento, não faz sentido pra gente, é muito difícil, é desafiador, eu vou ter que abrir mão de coisas, eu vou ter que me desprender de coisas, dos meus pensamentos anteriores, e aqui eu começo a viver um processo, que eu só vou aguentar viver se o meu propósito, Marlise, que é a palavra que você colocou ali, se o meu propósito for claro, se eu entender o porquê que eu estou passando por isso que eu estou passando. Porque se for só porque eu quero andar com eles, não porque eles são legais, porque eles me dão abertura, porque eles vão me ajudar, você vai perceber que quando você anda com esses caras, com pessoas que estão num nível mais elevado, o que eles falam? Corre! Você quer que eu te ajude? Então corre, me acompanha, faz isso, faz aquele outro, bora se mexer! Porque se você não se mexe, eu não consigo, você não me acompanha. E aí aqui nós passamos por escolhas a fazer. Porque aquilo que mantém você agindo é o propósito. E se o propósito é fraco diante do processo, você para.
você desiste, né? Tem coisas que o dinheiro nos para. Por quê? Porque o propósito não é forte o bastante. Você entendeu isso? Quando o dinheiro está te parando é porque o propósito não é forte o bastante. João, mas sem dinheiro não dá para fazer. Então a pergunta é, não dá para fazer o quê? Né? Mário Sérgio Cortella usa uma frase que é maravilhosa, que é: dê o máximo que você pode com aquilo que você tem. Não espera ter o máximo para dar o máximo, mas dê o máximo com aquilo que você já tem, até que você tenha mais. O que nós fazemos, todos nós, a maior parte pelo menos, e aqui eu já vou me excluindo disso, eu dou o meu melhor com aquilo que eu tenho. E isso tudo eu começo a avançar nos meus processos. Porque aquele que é infiel no pouco será infiel no muito. Isso está na Bíblia. Pronto. É só você compreender. Se você for infiel no pouco, não será acrescentado. Seja fiel no pouco. Seja fiel, dá o máximo, agradeça. Dê o máximo com aquilo que você já possui e as coisas irão mudar. Para você que está aqui, eu sei que tem várias mulheres e algumas delas são de Cascavel. Convida as pessoas para participar do Prospere-se Mulher. Você que convidou? Você que deu o seu máximo? Convidou aquela pessoa que talvez você sabe que ela precisa, mas você tem vergonha? Convide ela. Convide as pessoas que andam com você. Convide as pessoas que andam com você, que precisam evoluir junto com você, que querem ir junto com você, que precisam ir adiante junto com você, que seria importante para você que elas entendessem aquilo que você está vivendo. E isso faz parte do processo. Entende? Então, a visão, a promessa é onde eu vou chegar. E olha que coisa maravilhosa. A promessa, para alguns, demora 40 anos. Demora 10 anos. Demora 15 anos. Como é você diante das suas promessas? Porque só que o processo ele é momentâneo. Olha que coisa maravilhosa. O processo ele vai acontecendo agora. E o propósito também. O propósito ele é presente. Ele não é para o futuro, ele é para o agora. Então qual é o propósito? Qual é o teu tempo agora? O seu tempo é de fazer o quê? De arrancar ou de colher? É de abraçar ou de afastar? É de regar ou é de secar? Isso tudo vai trazendo para você, e eu espero que esteja trazendo aí alguma clareza para o processo pelo qual você está passando. João, eu não sei qual é a minha promessa, então a primeira coisa que eu vou dizer para você, olha para si. Olha para você de um jeito que você nunca olhou. Semana passada eu estava com uma pessoa, ela disse assim, mas de novo eu estou falando disso. De novo eu estou tendo que lidar com coisas que é do meu pai, que é da minha mãe, que é de novo. E aí eu estava falando de outra coisa com ela e ela não ouvia. E essa pessoa não ouvia. E eu falei assim, alguma vez você tratou o teu orgulho? Faz meia hora que eu estou falando para você sobre orgulho e você está olhando para o mesmo lado. E nós estamos olhando para o mesmo lado. É preciso que você olhe para o lado de cá, porque vai influenciar com seu pai e com a sua mãe, sim, mas há algo já em você. Não é mais pai e mãe, é em você. Entende? Quem você tem que está fazendo esse trabalho contigo? Que está ajudando você a olhar para aquilo que você não olha, resolver aquilo que você ainda não resolveu, trazendo consciências para as coisas que você faz questão de não olhar. Porque é nesse lugar onde está a virada. Porque se aquilo que você já faz, aquilo que você já olhou, fosse resolver o problema, já tinha resolvido.
eu vejo, né, isso aqui é interessante, ó, tem homens, né, que tem dificuldade da mulher, ou quando a mulher também tem dificuldade do homem dela, né, do marido, da esposa, então tem dificuldade de ver ele. Por exemplo, o fato de você estar me ouvindo aqui, muitas vezes eu começo a entrar na sua casa, e aí isso gera ciúme no outro, gera dificuldades no outro, e o outro quer te prender aonde você está. E ele não percebe. Né? Eu conversava com uma outra pessoa e ela é mulher, ela falou: João, esse é o nosso cuidado. Porque eu começo a fazer isso com os homens e as mulheres acham que tem alguma coisa errada. E elas atrapalham o processo de evolução do outro. E aí você nunca sentiu ciúme e agora você começou a sentir ciúme. Agora, por quê? Vamos viver processos. Entende? Agora tem um processo e aí é uma das coisas que você vai precisar enfrentar. É uma das coisas que você vai precisar deixar claro. Porque se isso te para, o teu motivo não é grande, o teu propósito não é tão grande assim. O teu propósito é um propósito fraco. E agora, quando você ativa, e aqui eu estou falando sobre você ativar, eu preciso fazer. Ele vai entender, ela vai compreender. Traz junto, carrega junto, faz algo, mas faz, só não para, porque tem pessoas ou situações, ou a questão financeira. Quando o financeiro te bate muito, o que você faz? Você só diminui a intensidade, mas você não para. Você vai tomando ações menores, mas você continua a tomar ações baseado naquilo que você tem. Se o teu esposo te segura, você continua na velocidade que dá para você continuar. Ou você seja como a água, vai desviando de cada obstáculo, só não para. O simples fato de você decidir me ouvir hoje, alguém se sentir incomodado. O simples fato de você decidir que vai mudar algo hoje, teu carro, alguém bate no teu carro para te parar. O simples fato, uma luz queima na tua casa, uma torneira quebra. O simples fato de você decidir fazer algo diferente, aquilo volta, porque precisa ser olhado, precisa ser resolvido. Ou você precisa avançar com força e não parar. Não para até dar certo, não para até dar certo. Se tem uma mensagem que eu quero deixar para você, é essa, ó, não para até dar certo. Pode ser que você diminua a intensidade dos seus passos, pode ser que você vai bem devagarinho, a passos de tartaruga, mas continua indo para a sua promessa. João, não sei minha promessa. Continua fazendo os teus processos de transformação para que você acesse as suas promessas. E João, qual é o caminho? Primeiro, trabalha as suas crenças. Vai desenvolver, vai compreender o que no teu cérebro te trava. Olha para as tuas relações. Olha para as suas relações. Corta as relações que só te atrapalham. Fica mais distante. Pessoas que falam para você para que ler, para que estudar, fica longe dessas pessoas. Pessoas que sempre só criticam os movimentos que você está fazendo para cima, fica longe dessas pessoas, diminui. João, é minha mãe, fica longe da sua mãe por um tempo. É meu marido, sim, não fala seus projetos para ele por um tempo. Só vai fazendo. As pessoas, sabe o que ninguém supera a tua perseverança, nada supera a disciplina, nada. Esteja lá. Né? Tem um amigo que eu ouço muito ele, porque eu conduzo grupos, ele falou: eu sou o grupo, então se eu for lá, nem que seja eu, o grupo vai continuar. O grupo vai continuar, porque nem que seja só eu lá, mas ele não vai parar. Então talvez é esse tipo de decisão que você precisa tomar, porque ninguém vence a disciplina, a perseverança. Não vence. Uma gotinha que está sempre pingandinho,
Ó, pensa numa enxurrada. Talvez você gostaria que as coisas fossem assim, né? E fosse, mas uma gotinha que está sempre pingando ali, daqui a pouco aquela terra umedece e daqui a pouco cresce uma florzinha, cresce um matinho, sempre vai ter alguma coisa. A enxurrada, por onde passa, muitas vezes ela vai destruindo, ela destrói, ela leva tudo aquilo que aquela gotinha ali, então vai batendo, até que daqui a pouco, sei lá, essa pedra se mexe, e aí agora vem mais água. Então não para até dar certo. Talvez hoje você está com a sensação ruim porque você é uma gotinha, mas cada gotinha dessa está fazendo algo nesse solo. Não para de ser essa gotinha aí. Não para de ser esse agente de transformação, porque o outro está fazendo bico. E lembra que eu falei para você, o processo, o propósito e a promessa, elas são individuais? São individuais. Você não precisa fazer sozinho, mas tem coisas que está dentro apenas da sua cabeça. Porque olha só, Pedro, esse homem que Deus falou para ele assim, falou, olha, sobre você, eu construirei a minha igreja. Sobre as tuas pedras, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Esse homem olhou para Jesus e falou, para de dizer essas coisas. Para aí, você não vai morrer não. Para de dizer essas coisas. Por quê? Porque o processo é individual. E Deus olha para ele, né, e fala assim, sai de perto de mim, Satanás. Sai de mim, tentação. Tem gente que está vendo você estudar, trabalhar, se dedicar, bater cabeça, sofrer as demoras da tua promessa, dos teus processos. Tem gente que não compreende a dinâmica do teu relacionamento, a dinâmica da sua casa. Uma mulher que começa a pegar o papel de mulher da sua casa, as suas amigas vão te questionar. Um homem que começa a pegar o papel de homem da sua casa, seus amigos começam a questionar porque eles não estão entendendo o seu processo, nem a sua promessa, nem o seu propósito. Porque um homem que começa a abrir mão do seu futebol para estar com a sua família, os seus amigos do futebol dizem o quê? Uma mulher que começa a servir mais o seu marido, que começa a entrar sob a missão do seu marido, por exemplo, é questionada pelas suas amigas. Independente, gente, a gente sempre é questionado. Então, talvez o seu relacionamento, a sua carreira, a sua vida financeira não está indo porque você não olha para você. Você fica olhando o tempo inteiro para o que os outros pensam. E aí Deus está dizendo para você, filha, faça isso, filho, faz isso. É isso que eu quero que você faça. Daí você pensa assim, mas o outro vai ficar chateado, o outro não quer, faça. João, mas se eu fizer, então faça pela metade, mas faça. João, não dá, então faça um terço, mas faça. Mas dá só um passinho diante em direção àquilo. Só não para de dar passos à vida que você quer. Quem disse que o passo tem que ser grande? Quem disse que para começar tem que ser grandioso? Quem nasce grande é elefante, é baleia. Filhote de baleia que nasce grande. Você é baleia? Então nasce pequenininho. Eu por muito tempo queria começar as coisas todas grandes. E eu vivi esse processo de colocar pessoas maravilhosas dentro de uma sala e tudo dar errado. Porque não era para eu fazer aquilo naquele momento, era para eu começar de 2, de 3, de 5 pessoas. Não era para começar por 200 pessoas. Então você precisa apenas começar. Você começa. E aí vai fazendo dar certo. Né? Tinha esses dias no Facebook, no Instagram, né? Começa e depois melhora. É fácil colocar uma fotinha do antes, né? E agora começar, nossa, começa agora, melhorou, né? Começa agora. Começa. Vive o processo do começo. Vive o processo do pouco. Beleza, gente? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje. Sim, 3 P's. Promessa, processo
e propósito são individuais, não para até você dar certo. Assista de novo, você que está chegando agora, assista essa live de novo para entender como esses três, ou as armadilhas que tem dentro desses três, e busca um autoconhecimento profundo, busca conhecer coisas sobre você que você ainda não enfrentou, ainda você não resolveu, busca se conhecer. E se você quer um caminho, para você que é mulher, começa pelo Prospere-se Mulher, né? Vem aqui com a gente de forma individual, é gratuito. Se você, João, não consigo ir, vamos fazer um trabalho individual, me chama, eu vou te apresentar os processos individuais que eu tenho. João, não quero fazer um individual, quero fazer um treinamento com você, eu tenho treinamento. Ok? Mas só não deixa de fazer algo para você, não deixa, me chama no direct, vamos conversar. Gente, valeu, um grande abraço, boa semana para você, e amanhã nós estamos aqui de novo para que você ative comportamentos em você. Então o que você pode fazer hoje? Faça aquilo que você vem protelando, começa algo hoje, faz aquela conversa, faz aquela ligação, faz um planejamento, esboça aquilo, desenha de novo, chama teu chefe, toma uma decisão junto com ele, ou só decide. Tira teu guarda-roupa, mexe no teu guarda-roupa, ajeita teu guarda-roupa, ajeita a tua casa, se movimenta. Para de aceitar. Se o dinheiro não é o teu principal motivo, ele não te para. Deus abençoe sua vida. Valeu, sucesso!